Tudo bem com você? Pois é, ainda falta um jogo para fecharmos a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quero trazer então a situação da tabela, como ficou o Vasco da Gama, né? E depois de ter empatado com o Atlético Paranaense 0-0 ontem e com os resultados de hoje e já projetando o Cruzeiro para amanhã contra o Goiás lá em Goiânia. E vamos falar também da 36ª rodada. Medel já faz tratamento intensivo para poder jogar. Vasco perdeu 4 jogadores, 3 zagueiros para o confronto de terça-feira com o Corinthians. Corinthians que não terá o zagueiro Gil, que tomou o terceiro amarelo, e tudo isso a gente vai trazer. Quero trazer também o técnico Ramon Dias fazendo uma análise de mais um jogo importante que foi esse com o Atlético Paranaense, já projetando a partida com o Corinthians terça-feira em São Januário. Mas dá o joinha importantíssimo para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal e assim você vai continuar nos ajudando a fazer vídeos por aqui, tá legal? Muito bem, meus amigos, vamos então trazer a 35ª rodada que começou na sexta-feira com a surpreendente goleada do Bahia, 5-1 no Corinthians. Ontem nós tivemos o Vasco empatando com o Atlético Paranaense 0-0. No Maracanã, Fluminense fez 2-1 no Curitiba e oficializou o rebaixamento Coxa Branca. Hoje o Botafogo venceu o jogo até os acréscimos e tomou o gol do Messias, 1-1. Não só perdeu a liderança do campeonato, era para estar líder isolado neste momento, como arrumou um pontinho o Santos e não deixou que o Vasco ultrapassasse. 1-1 foi o resultado. O Galo fez 3-0 na equipe do Grêmio, lá em Belo Horizonte, entrou na briga pelo título. O São Paulo empatou com o Cuiabá 0-0 no Morumbi. O Internacional venceu o Bragantino 1-0 no Beira-Rio. O Fortaleza empatou com a equipe do Palmeiras 2-2 e o Flamengo fez 3-0 no América em Uberlândia. O Palmeiras segue na liderança do campeonato pelo saldo de gols. Flamengo e Palmeiras 6-3, o Palmeiras pelo saldo de gols é o líder. O Botafogo é o terceiro com 62, 62 pontos, ao empatar com a equipe do Santos. E o Galo, ao vencer o Grêmio, foi a 60 pontos. Segurou o Grêmio e o Bragantino com 59. Fluminense tem 53 pontos. Em oitavo, Atlético Paranaense, 52. Em nono, Cuiabá, 48. O São Paulo é o 10º com 47. O Internacional, 11º, 46. Fortaleza, 12º, foi a 45. O Corinthians tem 44 pontos. O Santos 43, o 15º Vasco 42, Bahia e Cruzeiro 41. Lembrando que o Cruzeiro ainda vai enfrentar a equipe do Goiás, que tem 35 pontos. Curitiba e América já foram rebaixados. Se o Cruzeiro vencer amanhã o Goiás em Goiânia, ele vai a 44 pontos, vai ultrapassar então Bahia, Vasco, Santos e o próprio Corinthians. Vai, então, assumir aí a 13ª posição e vai empurrar o Bahia para a zona de rebaixamento, se isso acontecer. Se ele empatar, ele empurra o Bahia para a zona de rebaixamento. Se ele perder do Goiás, o Cruzeiro seguirá na zona de rebaixamento. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 36ª, ela começa na terça-feira, 9h30 da noite, com Vasco e Corinthians. Na quarta-feira, na Vila Belmiro, 7 da noite, Santos e Fluminense. Maracanã, 7h30 da noite, tem Flamengo e Galo. Às 8 da noite tem Bahia e São Paulo. Na quarta-feira, também às 8 tem Cuiabá e Internacional. 9h30 da noite tem Palmeiras e América. E tem também, na quarta, o Coritiba recebendo o Botafogo. Na quinta tem Grêmio e Goiás, 7 da noite.
tem Cruzeiro e Atlético Paranaense, 8 da noite no Mineirão. E no Nabi Abichedi tem Bragantino e Fortaleza, é a rodada de número 36 do Campeonato Brasileiro. Bem, deixa eu trazer o técnico Ramon Dias fazendo uma análise pra gente do que foi esse empate do Vasco da Gama, como ele analisa e como que ele viu esse resultado fora de casa. La cosa más importante es que sabíamos que era un campo muy difícil porque el sintético se hace con mucha más dinámica, la pelota pica diferente y un equipo que conoce bien el terreno de juego, cómo hay que jugar. Nosotros por un momento estábamos imprecisos y creo que es debido al campo de juego, porque nuestro juego, nuestro equipo, el equipo intenta jugar. Pero sí que estuvimos tácticamente muy bien, ya venimos trabajando hace mucho tiempo, preparándolo con la idea para jugar contra este equipo de esta manera. Y también tengo que decir que creo que lo que fallamos, que tuvimos 5 contragolpes y no fueron buenas definiciones, donde nosotros éramos en superioridad numérica sobre el adversario, que sabíamos que le cuesta muchísimo el retroceso, y en eso estuvimos imprecisos. Pero tuvimos 2 o 3 chances para hacer el gol, lo podíamos haber ganado, y creo que en situaciones sí tuvieron remates de afuera, pero no jugadas muy claras. Entonces, por eso yo me siento orgulloso con el equipo de haber conquistado un punto importantísimo, y seguramente vamos a seguir luchando, porque para todos los equipos que están peleando ahí abajo se les va a hacer difícil. Pero nosotros tenemos la mentalidad, Vasco tiene la mentalidad que va a pelear. Como fueron estos 2 resultados, estos 5 resultados, 6 resultados que no pierden. Entonces eso porque tenemos la mentalidad de luchar, de pelear, y vamos a seguir peleando hasta el final. Veo que la gente, fue impresionante que vino Vasco. En cualquier estadio que va Vasco, la gente te acompaña, te ayuda, en el hotel donde estábamos, lleno de gente, brindando al jugador ese apoyo. Por eso tenemos estos rendimientos y venimos de jugar hace 3 días. Ellos estaban descansados, nosotros veníamos de jugar hace 3 días otro partido intenso. Entonces tenían una ventaja deportiva, de ventaja de descanso, pero el equipo estuvo intenso, bien ordenado tácticamente. A mí me gustó muchísimo. Este es un resultado muy importante para nosotros. Vasco, por la historia que tiene, nunca pudo empatar ni conseguir un resultado acá. Y hoy, en una situación tan importante, lo pudimos conseguir. Así que estamos orgullosos de los jugadores y de todo lo que pasó hoy. O Vasco ele vai terminar esta rodada 1 ponto à frente da zona do rebaixamento. Eu gostaria de saber se existe alguma projeção dentro do clube de pontuação que vocês desejam atingir. No, todo. Ahora yo lo único que pienso es cómo vamos a jugar. El adversario que viene. Primero tenemos que analizar que todos los otros equipos tienen que jugar. Entonces vamos a esperar los resultados, pero como dije, para ninguno de los que están ahí abajo va a ser fácil. Pero nosotros estamos tranquilos que estamos consiguiendo resultados, el equipo no pierde, y vamos partido tras partido. Jugamos 3 puntos y vamos a pelear los 3 puntos. Entonces queremos esa mentalidad. Todo lo que va a pasar no lo sé, pero sí que vamos a luchar y a seguir peleando para conseguir no bajar. Pero Vasco no va a bajar, no va a bajar.
Aí o técnico Ramon Dias analisando então este resultado do Vasco, já projetando o jogo com o Corinthians. Ele não tem Maicon, Léo e Robson, os 3 zagueiros estão suspensos. O Medel saiu com dores na virilha, mas já faz tratamento intensivo, inclusive nas suas redes sociais. Postou hoje um vídeo lá no CT Moacir Barbosa, fazendo tratamento e dizendo que é tudo pelo Vasco. Com certeza o chileno vai para o jogo, resta saber quem vai fazer dupla com ele. Capasso, que foi relacionado, o Miranda, que estava na seleção brasileira, o Zé Vitor, né, que ontem não foi relacionado. Então, vamos ver o que vai fazer o técnico Ramon Dias, que também não terá o Marlon Gomes, outro suspenso pelo 3º amarelo. O Vasco pode ter o Rossi de volta, já cumpriu a suspensão pela expulsão contra o Cruzeiro. Então é um jogo importantíssimo, é uma decisão contra o Corinthians em casa, uma oportunidade de vencer. Não pode pensar que vai enfrentar aquele Corinthians que jogou com o Bahia. É sim um jogo duro, um jogo complicado, mas tem que jogar de Vasco e a torcida tem que fazer o seu papel. Amanhã tem o Cruzeiro com o Goiás no campo de jogo e tem o Cruzeiro e Curitiba no tribunal. À tarde, a gente vai acompanhar os julgamentos do Cruzeiro e do Curitiba, depois daquelas brigas lá em Curitiba. Os 2 times vão ser julgados, podem perder mandos de campo nesta reta final de Campeonato Brasileiro, jogar de portões fechados, jogar a 100 quilômetros de casa. Vamos ver qual será a decisão em primeira instância na primeira comissão disciplinar. Amanhã a gente acompanha tudo para você. Quero a sua opinião. E aí? Campeonato agora tem o Palmeiras dividindo a liderança com o Flamengo, mas o Flamengo na próxima rodada tem o Galo, que entrou na briga, e tem o Palmeiras, o América, que já está rebaixado, o jogo em casa. Como que vai ser? E o Vasco contra o Corinthians, qual a sua expectativa? Vamos lá. E também Cruzeiro e Goiás, o que você está esperando? Combina aí com seus amigos, participe com a gente, dê a sua opinião. E se não deu o joinha ainda, vai lá, dá o joinha, participa comigo, me ajuda a fazer mais vídeos e se inscreva no nosso canal. E peço para você dar o joinha, tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos. Medel posta tratamento após dores na virilha, tudo pelo Vasco. Chileno sentiu desconforto muscular no empate contra o Atlético. Aumentou lista de preocupações para a partida contra o Corinthians na próxima terça-feira. Depois de deixar o campo com dores na virilha no empate com o Atlético, no sábado, Medel animou os torcedores do Vasco com uma publicação na tarde deste domingo. No vídeo postado pelo chileno, ele parece fazendo uma espécie de tratamento justamente na virilha. Tudo pelo Vasco, escreveu o zagueiro. Medel foi substituído no fim do jogo realizado no Curitiba e iniciou tratamento com gelo na virilha ainda no banco de reserva. A imagem preocupou principalmente porque o Vasco terá uma porção de problemas para o jogo contra o Timão, válido pela 36ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Maicon, Léo e Robson Bambu receberam o cartão amarelo e terão que cumprir suspensão. O meio-atacante Marlon Gomes completa a lista de suspensos para o confronto. Vasco e Corinthians se enfrentam amanhã às 21h30, horário de Brasília, no São Januário. E aí, torcedor, qual é a sua opinião em relação a isso? Você acha que Ramon Dias vai dar um jeito de consertar a zaga e que o Vasco realmente vai pra cima para garantir esses 3 pontos muito importantes para o clube? Utilize o espaço aqui e deixe a sua opinião em relação ao tema. E se você ficou até aqui e ainda não deixou o seu like, peço com toda a humildade, deixe o seu like no canal, se inscreva também e ative as notificações para que toda vez que houver notícia do Vasco você seja notificado. Assim que pintar mais notícias, voltaremos em breve. Um forte abraço.